Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A gente fala agora de outra tragédia, uma tragédia natural. O furacão Irma matou 4 pessoas na passagem pela Flórida. Foi rebaixado à categoria 1, mas as autoridades alertam que ele ainda é muito perigoso e pode causar outras mortes e destruição. Às 3 horas da manhã, horário de Brasília, o Irma girava ali no centro-oeste da Flórida, na região metropolitana de Tampa e de Orlando, com ventos de 135 quilômetros por hora. O Centro Nacional de Furacões lançou um alerta de enchentes para toda a costa oeste da Flórida e também para o litoral da Geórgia e da Carolina do Sul. Durante a semana, o Irma vai provocar chuva forte e ventania em todo o sudeste americano. E agora a gente conversa com o Thiago Weltz, que está em Nova York, e nos traz as últimas informações sobre a passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos, pelo estado da Flórida. Bom dia, Thiago. Bom dia, Chico. O governador da Flórida foi bem claro. Ele disse que ainda não é hora de baixar a guarda. O Irma já provocou muito estrago e ainda tem muita chuva e vento pela frente. No início da manhã, caía muita água em Tampa e em Orlando, onde o Irma está passando nesse momento. Em algumas regiões costeiras da Flórida são previstos até 65 centímetros de chuva. O litoral é muito vulnerável porque o furacão está empurrando a água do oceano em direção à costa. As estimativas ainda variam, mas já se fala em quase 6 milhões de pessoas sem energia elétrica no estado. Os aeroportos de Orlando e de Miami permanecem fechados hoje. Muita gente ficou presa no saguão no fim de semana. A American Airlines chegou a anunciar ontem que retomaria alguns voos hoje, mas desistiu. A polícia diz que já prendeu 29 pessoas por saques e roubos em Miami. A cidade estava sob toque de recolher nesse domingo. Ninguém podia sair de casa entre 7 da noite e 7 horas da manhã. Muitos bairros de Miami estão debaixo d'água. Os correspondentes Sandra Coutinho, Orlando Moreira e Fernanda Saviolo estão na cidade. E a Sandra Coutinho conta pra gente agora como é que está a situação por lá. Bom dia, Sandra. Bom dia para você também, Thiago. Bom dia para todo mundo. Olha, na verdade, a gente está até violando esse toque de recolher para estar aqui conversando com vocês. Mas olha, a gente está na Avenida Litorânea, aqui de Miami. Isso aqui tinha virado um rio ao longo do dia todo ontem. Mas a gente vê agora que a maré começou a baixar. A situação já está mais tranquila. Não está mais ventando tão forte, nem chovendo. Ainda é esperada chuva para hoje. E olha, aqui a gente vê muitas árvores derrubadas no caminho do centro da cidade até aqui. A gente viu isso. Muitas placas no chão, muitas árvores derrubadas, muitos fios de alta tensão e muitos bairros inteiramente sem luz. Agora, a polícia aqui de Miami, os bombeiros, usaram ao longo dos resgates, ao longo do dia de ontem, um veículo totalmente blindado que enfrenta grandes inundações. E uma das histórias que comoveram os moradores de Miami aqui ontem foi a história de um bebê em North Miami Beach, né, uma parte que não tinha sido obrigatório sair das casas, um bebê de 4 meses que estava com a mãe dentro de casa e ela começou a ficar desesperada porque a água começou a subir e graças a esse veículo blindado que pode passar por dentro da água até uma altura bem alta, até 4, 5 metros de inundação, esses bombeiros conseguiram resgatar esse bebê. E aí sim a família pôde respirar aliviado. O mesmo veículo foi usado em Palm Beach para retirar 35 pessoas que estavam num prédio que também foi inundado pela força da água. Foi um dia muito complicado ontem por aqui. A gente vai ver na reportagem. A força do vento destelhou esta casa em Miami. Árvores também foram arrancadas. E na parte baixa da cidade, as tradicionais avenidas se transformaram em rios. Imagens gravadas pelo celular mostram as rajadas de vento empurrando a água pelas ruas. Miami, sempre movimentada, ficou completamente deserta neste domingo. A população respeitou o toque de recolher e se abrigou em locais seguros. Entre os poucos que se arriscaram, este meteorologista brigou com a tempestade para registrar uma ventania de quase 200 quilômetros por hora. O repórter também se aventurou no meio do temporal. Esta moradora fez um vídeo do apartamento dela e da entrada do prédio. Ela diz que todo o quarteirão está coberto de água.
As pessoas estão apavoradas. Ninguém nunca viu isso antes. Durante o trajeto, Irma castigou a cidade de Naples, na costa oeste, com ventos de 195 km/h. Em Palm Bay, muitos trailers foram destruídos e os destroços atingiram a rede elétrica. À noite, o furacão chegou a Tampa, provocando ondas de mais de 2 metros de altura. A cidade também registrou um fenômeno raro. Por causa da baixa pressão, o mar recuou mais de 100 metros. Barcos ficaram encalhados e o que deveria ser o pier virou um banco de areia. Quase 12 horas depois da chegada do furacão Irma aqui ao estado da Flórida, a situação é essa. Ainda venta muito forte por aqui, mas a chuva pelo menos deu uma trégua. Agora é o momento de começar a avaliar os prejuízos. Na Flórida, 6,5 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Quase 1/3 da população do estado. O governador da Flórida, Rick Scott, não mediu palavras para convencer a população a se proteger. Não ache que a tempestade acabou quando parar de ventar. O furacão pode te matar. O presidente Donald Trump atendeu ao pedido do governador da Flórida e decretou situação de emergência federal e prometeu ajuda da União. Nós nunca vimos algo assim, mas vamos nos recuperar e reconstruir o mais rápido possível. Antes de atingir a Flórida, o furacão Irma passou pela ilha de Cuba, ainda na categoria 5, a mais forte. A tormenta provocou ondas de 11 metros de altura, que destruíram casas e até o famoso Hotel Copacabana. Os turistas tiveram que ser retirados das áreas inundadas e os serviços de emergência passaram o dia resgatando moradores. E o Itamaraty afirma que 60 brasileiros estão presos nas ilhas do Caribe, que foram os primeiros territórios a sentir a devastação do Irma. 32 brasileiros estão na ilha de São Martinho, que é dividida entre a Holanda e a França. 22 em Tortola, que faz parte das Ilhas Virgens Britânicas. E 11 estão nas Ilhas Turcas e Caicos, também sob a administração britânica. Um avião da Força Aérea Brasileira deve chegar em São Martinho amanhã para fazer o resgate. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros em territórios britânicos. Semana começando, vamos falar com a Isabela Camargo sobre a previsão para todo o país. Oi, Isabela, bom dia para você. Alguma mudança no tempo vindo por aí, hein? Tem sim, Ana Luísa, bom dia para você, Chico, bom dia a todos. Mudança em parte do sul do país, com chuva forte na região da Campanha. Nas próximas horas, ela tende a diminuir, tá? Um temporal de granizo atingiu Uruguaiana já ontem à noite. Veja só. Pedras do tamanho de bolas de ping-pong, sim, caíram em alguns bairros. Estava muito quente, né? Isso quando uma frente fria aí se aproximou. Aí rolou aquele choque térmico que provoca o granizo. Então, essa chuva forte na fronteira com o Uruguai, ela deve diminuir nas próximas horas, mas aí ela se espalha pelo estado gaúcho, sul e oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e aí também avança. Veja como o nosso mapa mudou, já com uma tendência aí da primavera e do verão, né? Oeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, região norte, avança para o norte do Maranhão. No nordeste, a chuva continua entre o Rio Grande do Norte, pega todo o estado de Alagoas, Sergipe e vem até o sul da Bahia. No restante do país, tempo muito firme e onde o sol aparece com poucas nuvens, a umidade do ar fica aí abaixo dos 30%. Sobre as temperaturas, quero que você veja que o calorão não está no Nordeste. As temperaturas estão muito elevadas no Norte e no Centro-Oeste. 38 Cuiabá, 35 Campo Grande, agora veja 40 Palmas, o Tocantins. A média para setembro já é alta, são 35 graus, ou seja, 5 a mais então para esta segunda-feira. 35 em Manaus e aí nós vamos lá para o sul com 10 a menos em Porto Alegre. São Paulo com 32 graus, Rio de Janeiro com 35 graus, Chico e Ana Luísa, são temperaturas mais elevadas do que as que fizeram nesse domingo. Então, quem já sentiu calor no domingo, em São Paulo e no Rio, hoje se prepare que vai esquentar mais. Você vê, né? E nem acabou o inverno, pelo menos teoricamente, né, Isabela? Diga aqui, durante a semana, qual é o seu destaque?
Então, já que você falou do inverno, Chico, nessa reta final ainda continua muito seco, especialmente no sudeste. A gente vai ver aqui no mapa que a chuva vai ficar concentrada em parte da região sul. Por quê? Nós temos 2 bloqueios atmosféricos que não deixam nenhuma frente fria avançar. Então, a chuva fica concentrada aqui. Esse mesmo bloqueio atmosférico que está aqui no oceano, veja a setinha, joga umidade aqui para a faixa leste do Nordeste. Então, a chuva continua aqui também. E na região norte, já padrão normal aí para este período do ano, as pancadas de chuva continuam. Então, a gente continua com um tempo muito seco nessa semana no centro-oeste e no sudeste. Chico e Ana. Tá bom. Obrigado, Isabela. Boa semana para você.